Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em cada coração, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja conosco em nome de Jesus. Nós vamos começar essa live em nome de Jesus. Acho que eu nunca falei isso, mas temos que falar, Nós vamos fazer essa live em nome de Jesus. Shalom, sede da verdade. Vamos compartilhar, um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Paz, Rose, Shalom, Poliana, Graça e Paz, Viviane. Boa noite. Aqui tá muito calor. Tô com o ventilador aqui de frente. Shalom, Andréia. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje. Ô meu pai, Cadê o dia de hoje? Hoje é dia 8. Graça e paz, Val. Boa noite, Marisa. Boa noite, Rosane. Maria Rita, Shalom. Todos sejam bem-vindos. Hoje é dia 7, Não, dia 8. 8 de março de 2026. Estamos a 378 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Fatinha. Paz do Senhor, Fátima. Todos sejam bem-vindos. Irmãos, eu estou impressionada de ver como que o próprio povo da imprensa está falando da nova ordem mundial. Eu vi um da imprensa não, ele é um comentarista político. Ele disse o seguinte, que o Brasil... Boa noite, Fernanda. O Brasil está sendo preparado para assumir o seu papel na nova ordem mundial. Ele falou com todas as letras que o Brasil está sendo preparado, Shalom Viviane, para assumir o seu papel na nova ordem mundial. Eles estão sabendo, eles sabem de alguma coisa que vai acontecer, eles sabem, Eles sabem. E uns aprovam, outros não, mas todos eles sabem que o mundo caminha para o último andar. Nós estamos vendo aí, nós estamos próximos, essa guerra do Irã aí, ela vai desencadear a vinda, a aparição do homem do pecado, Ela vai desencadear a aparição do homem do pecado. E nós temos que estar atentos. Agora, o homem do pecado não vem do Irã. O Irã, ele faz parte de Gog e Magog. O Irã é uma das peças principais de Gog e Magog. E o anticristo não vem de Gog e Magog. O Irã vem junto com os reis do Oriente, a Pérsia. Ele é a plataforma, Irã, Put, Cush, essa turma aí, eles vêm com muitos, do norte, para atingir o anticristo, que o anticristo vai estar com os seus palácios, suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Monte Santo do Senhor, quer dizer, ele vai estar na faixa de Gaza. Essa é a região que fica entre o Mar Mediterrâneo, que é o Mar Grande, e o Monte Santo do Senhor. É ali que ele vai estar. Ele não vai estar lá para dentro de Jerusalém, não, ele vai estar ali. Tanto que, como é que fala? As planilhas, as maquetes, Irmã, mas o velho está vivo. Não está vivo não, gente. Israel hoje já falou que matou todos. O filho dele assumiu, hoje, entendeu? Ele mesmo que ele esteja vivo, vamos supor, Israel já disse que não tem ninguém vivo, só está vivo o filho dele, o único filho dele vivo é esse daí. Todos eles morreram, entendendo? Boa noite, Lucilene. Mas mesmo que ele esteja vivo, ele não é o anticristo, ele faz parte da turma de Gog e Magog. Tá na Bíblia, é só ler. Ezequiel 38, leia Ezequiel 38. Pérsia é Irã, entendendo? Tem que ler a Bíblia direito, gente. A Bíblia não é para ser lida só em alguns trechos, ela é para ser lida num todo. Ela é para ser lida Ezequiel 38 e 39. 38 e 39 fala sobre isso.
sobre a plataforma de Gog e Magog. O príncipe deles é Gog, da terra de Ros, né, de Rosh, que é Moscou, entendeu? A Rússia. Meseque quer dizer Rússia. Príncipe de Meseque é Moscou e Tubal. Shalom, Denise. E Tubal. Então, o que essa moça está falando aí, não condiz, não é. Há como é que diz, há uma ginástica mental aí, entendeu? Uma ginástica mental para poder encaixar isso tudo. Não é. Não tem nada a ver, entendeu? Nada. Então, leiam a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia. Se vocês lessem a Bíblia, vocês não ficavam em dúvida. É só ler. Leia Ezequiel, quer ver? Vamos ler aqui Ezequiel. Hoje eu quero começar a parte cosmológica do livro de Enoque, né? Que nós precisamos terminar. Isso aqui eu vou ler aqui, tá? Pois é, mas o problema é que tá famosa, meu irmão, por coisas que... O que eu vi de uma live sobre essa pessoa foi assim de deixar vontade de chorar. Fora de brincadeira. Os depoimentos que eu vi foi assim estarrecedores. Ela tá fazendo o evangelho ser escarnecido, né? Esse que é o problema. Tá fazendo o evangelho ser escarnecido. Olha aqui, ó. Ezequiel 38. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog. É o príncipe, tá? Da terra de Magog. Príncipe e chefe de Meseque. Meseque é Moscou. Tubal é a região da Turquia. Mas então, a gente tem que entender que Deus não precisa falar no nosso ouvido isso. Já está escrito. Está escrito, é só saber história, um pouquinho de história, geografia. Tem que entender geografia, entendeu? Para poder entender. Somente isso. Tá aqui, ó. Olha aqui. Gog, da terra de Magog. Príncipe-chefe de Meseque, que é Moscou. Tubal, que é a região da Anatólia, ali a Turquia. E profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército. Todo o teu exército. Então, quer dizer, é muita gente que vai fazer parte do exército dele. Cavalos e cavaleiros. Todos vestidos bizarramente. Né? Então, uma vestimenta estranha, né? Boa noite, Edna. Uma vestimenta estranha. Congregação grande, com escudos e rodela, manejando todos a espada. Eles não vão vir com armas atômicas, eles vão vir de uma forma arcaica de guerra. Presta atenção, porque eles estão usando escudo e rodela, manejando espada. Persas, olha isso aqui, ó. Persas é o Irã. Etíopes, os de Put é a Líbia, paz, Larissa. Os de Put é o povo da Líbia. Com eles todos com escudo e capacete. Olha isso. Não são armas que se vê hoje, são armas antigas. Gomer, que é a Alemanha, e todas as suas tropas. A casa de Togarma, que é a região ali da Turquia, essa região toda aí, da Banda do Norte. Vai da Ucrânia, todos esses países aí para cima. Azerbaijão, essa coisa toda aí. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Muitos povos contigo. Os árabes vão estar aqui. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado no fim dos anos, que é agora. Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitaram seguramente. Por acaso Israel não habita seguramente? Presta atenção. Eles têm o escudo, né? O Iron Dome. Eles sempre estão, eles têm
Porque para esse mundo perdido que nós vivemos, eles habitam seguramente. Nós temos que entender isso. Para o nível de violência que está o mundo, Israel tem segurança. Olha aqui, então subirás e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas. Quem são as tropas dele? Todo o povo da Ásia e da cabeça da África. Presta atenção. Ele não é o anticristo, ele vem contra o anticristo. E o anticristo vai estar instalado nas terras de Gaza. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Olha isso. Você quer ver? Então eles vêm, eles estão sendo chamados para a guerra. Paz de Deus, Fabiana. Vamos para Daniel. Vamos para Daniel. Você quer ver? Daniel, acho que é 9. Deixa eu ver se é o 9 ou é o 10. Espera aí. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Olha aqui, ó. Agora vem falando do anticristo. Em capítulo 10 de Daniel, tá? Do capítulo 36 para frente. E esse rei fará conforme a sua vontade. Se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra os deuses dos deuses falará coisas incríveis. E será próspero. Por acaso, o Trump não está sendo próspero? Não estou dizendo que seja ele o anticristo, mas ele vem trazendo o homem aí. Ele será próspero até que a ira se complete. Irmãos, ele já fez imagens, eu não lembro se o pessoal aí viu, mas eu coloquei as imagens dele, se achando como Cristo. Ele está falando que ele é ungido paz de Jesus, titias, Cici. Ele está falando que ele é o enviado de Deus para fazer essa guerra. Ele se acha, olha aqui, ó. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais. A mãe dele era metodista, né? O pai dele, se não me engano, eu não lembro agora do pai dele o que era. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Esse respeito ao amor das mulheres, irmãos, é que eles vão tirar a maternidade das mulheres. A maioria das mulheres querem ter seus filhos, elas não vão poder ter. Por isso ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Agora presta atenção, para quem diz que o anticristo, que eu também achava que era isso, que ele ia ser um homossexual, eu quero que você entenda o seguinte, você sabe, você já viu, que todo esse pessoal da elite, eles são trocados, eles são invertidos, homem é mulher e mulher é homem. Presta atenção nisso, homem é mulher e mulher é homem. Não vou dizer que 100% seja, mas 95% é. Presta atenção. Nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Vou ler de novo. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Boa noite, Socorro. Mas ao Deus das fortalezas honrará. Deus das fortalezas, nós já fizemos um estudo aqui. Boa noite, Meire. Essa fortaleza que ele está falando, Deus das fortalezas, é o sistema quântico. É o sistema computacional. Se você olhar um chip eletrônico com um telescópio não, meu Deus do céu, com um microscópio, você vai ver que é uma cidade, é uma fortaleza que é feita ali. Mas ao Deus das fortalezas, por acaso eles não vão levantar uma inteligência artificial, já não estão fazendo para ser o Deus do mundo?
Olha aqui, mas ao Deus das fortalezas honrará. A um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro. Por acaso os chipes não são feitos de ouro? Com prata? Com pedras preciosas? Isso aqui são terras raras, meus irmãos. E com coisas agradáveis. Isso aqui são terras raras. O Irã, quem está no Irã não faz isso. Quem está no Irã só quer urânio. Eles querem o enriquecimento das bombas dele. Mas o anticristo quer as terras raras, ele quer ouro. Por que você acha que eles vão entrar nas nossas terras? Não é só por causa da base que está lá no... Foi descoberto, né, na China, na Bahia e na Paraíba, né? Acho que na Paraíba tem outra base chinesa. Eles estão para entrar no Brasil. Eles estão para entrar. Se você está achando que o Irã está atrás de urânio, esses daqui estão atrás de ouro. Para poder fazer o chip, para poder fazer a fortaleza do Deus deles. Pedras preciosas e coisas agradáveis. Então, eles precisam de terras raras. Exatamente pela água, porque o Brasil tem muita água. Exatamente, o Brasil é o 8º país com petróleo. Olha aqui, ó. E haver-se-á com castelos fortes e com auxílio do Deus estranho. Que Deus estranho é esse? É inteligência artificial. Paz do Senhor, Renata. Entendeu? Deus estranho. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra. Então, o governo que for adepto dele, vocês não viram que os governos estão se juntando a ele? Só o Brasil não se juntou. Brasil, Colômbia, né? Que agora que teve essa reunião aí dos países da América do Sul, América Latina, só não foi convidado o Brasil, Uruguai, México e Colômbia. 4 não foram convidados. Presta atenção. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Que terra é essa? É a terra de Gaza. Eles estão repartindo por preço aquela terra. Eles estão vendendo pedaços daquela terra para as nações construírem seus resorts ali dentro, seus palácios. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá. Quem é o rei do norte? É Gog, junto com a Pérsia, junto com Put. Aí entra o Irã. Olha aqui, ó. O rei do norte o acometerá. São os inimigos dele, com carros, com cavaleiros. É a batalha de Gog e Magog. E com muitos navios, e entrará nas terras, e inundará, e passará. Boa noite, Aline. E entrará também na terra gloriosa. Agora entra Zacarias 14. As mulheres vão ser forçadas, vão ser levadas como escravos. Quando Jesus vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Presta atenção, irmãos. É isso que está aqui. E entrará também na terra gloriosa, que é Israel. E muitos países serão derribados. Mas escaparão das suas mãos estes países: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, que é aquela parte da Jordânia, que é onde o povo vai correr para aquela cidade feita de pedra, Petrus, né? Como que é o nome daquela cidade, gente? Quem sabe? Fala o nome aí. Eu não lembro agora, acho que é Petrus, né? Aquela cidade feita de pedra que está na Jordânia. Aquela cidade está sendo preparada para receber o povo de Israel. E os jordanianos crentes sabem disso. Os jordanianos crentes sabem disso. Olha aqui, ó. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Seguirão quem? Não é o anticristo, eles vão seguir Gog. Porque Gog vem contra ele. Ele é o rei do norte. Mas os rumores do Oriente, onde que está o Oriente? China, Irã. Presta atenção. Mas os rumores do Oriente, do Norte, Gog, o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso,
mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Sabe que esse fim aqui é quando Jesus vai pôr o pé no Monte das Oliveiras. Esse é o fim do anticristo e de Gog e Magog. Estão entendendo? É a batalha de Ezequiel 38. Vocês estão entendendo? Isso está tudo relacionado. Agora eu não posso ficar somente num lugar. Eu tenho que entender eu tenho que entender a região geográfica, eu tenho que entender quem são esses povos, como eles eram chamados e como eles são chamados hoje. Eu não posso ficar falando da minha cabeça, não. Eu tenho que estudar, analisar a geografia, analisar a política, analisar o passado dessa nação, como é que foi, como que eles se chamavam lá atrás. O Irã, até 1900 e bolinha, era chamado de Pérsia. De repente trocaram o nome para Irã. Entenderam? Então, irmãos, jamais, pode até estar vivo o homem, ele não é o anticristo. Ele faz parte da turma de Gog e Magog. Ele faz parte dos reis do Oriente. Ele está no extremo leste. Ele está no Oriente. Entenderam? Então, meus irmãos, presta atenção. Cuidado, leiam a Bíblia. Zacarias 14, Daniel 10, Ezequiel 38 fazem parte do mesmo contexto, da mesma cena. Escuta isso. A batalha de Gog e Magog, ela já começou. Ela já deu início. Ela já deu início. E ela não vai parar. Daqui para frente isso aí não vai parar. Aí por que eles vão instalar as tendas palacianas deles lá em Gaza? Porque eu acredito, porque alguns irmãos também já tiveram uma revelação da parte do Senhor, que vem algo muito forte sobre os Estados Unidos. Vem algo muito terrível sobre a nação. Algo para fazer juízo. E esse povo vai correr para as terras de Gaza. Eles vão preparar, eles estão preparando aquelas terras, Shalom, Patrícia, estão preparando aquelas terras para poderem se abrigar lá. Presta atenção, meus irmãos, eles estão preparando aquelas terras para eles se abrigarem lá e fazer o governo deles. Essa liderança de paz que o Trump fez, ele não fez à toa isso. Não. Tanto que ele é presidente perpétuo até ele morrer. E quem assume o lugar dele é o genro. E essa liderança, ela vai andar pelo mundo, aonde ele estiver, ela está valendo mais do que a ONU. Vocês estão entendendo? Ela está valendo mais do que a ONU. Então, essa batalha já começou. E não vai parar daqui para frente. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, Shalom Joelma, não vai ter 3 anos e meio de paz? Meu irmão, onde você viu na Bíblia que vai ter paz? A Bíblia diz que eles vão falar de paz, mas paz não vai haver. Paz não tem. Você já viu o mundo ter paz? O mundo não teve paz. Nunca teve. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quando fala o mundo jaz no maligno, está dizendo que o mundo está enterrado no maligno. Quando fala jaz fulano de tal aqui nessa sepultura, quer dizer, o cara morreu e está lá dentro daquela sepultura. O mundo jaz no maligno, o mundo está na sepultura de Satanás. Satanás é o rei desse mundo. Até daqui uns dias, porque em breve dia ele já não será mais. Daqui uns dias já não será mais. Então, tira essa ideia da cabeça que como é que é o nome do... O Khamenei é o anticristo. Jamais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso. Estão fazendo coisas... Exatamente. Temos muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Que nós vamos ter muita aflição. Cada um de nós, irmãos, passa uma grande tribulação. Não pense que agora vai ter uma grande tribulação universal, né? Porque é a ira de Deus, são os juízos, então vai ser uma grande tribulação. Mas todo ser humano, todo crente, ele passa pela grande tribulação nessa terra.
Por isso João viu uma grande multidão que não podia se contar, que vieram da onde? Da grande tribulação, vieram desse mundo tenebroso. Tá entendendo? E nós vencemos, irmãos. Eu passei pela grande tribulação da minha vida. Eu passei já. Já passei pela grande. Hoje eu louvo a Deus, porque Deus me colocou em lugares altos. Hoje o Senhor me colocou em lugar alto. Ai, irmã, você é rica? Não, meu irmão, em lugar alto de paz. Se não for ele, Marisa, é alguém muito próximo dele. Se não for ele, é alguém... Nesse momento ele faz o papel dele, neste momento. Não sabemos daí para frente, né? Mas nesse momento ele faz o papel. Ele faz o papel declarado. Não tem o que pôr nem o que tirar. Mas, né? As coisas podem mudar. Então a gente não vamos aguardar, né? Mas pondo na cabeça, aprendam a ler a Bíblia, gente. Aprendam a ler a Bíblia. Sabe por quê? Daqui uns dias nós não vamos mais estar aqui. Daqui uns dias nós não vamos mais poder conversar. Entendeu? Nós não vamos estar aqui. Você tem que marcar as coisas que eu estou passando para você. As coisas que eu estou passando para você, você tem que marcar. Por quê? Porque eu estou certa? Eu estou seguindo a palavra de Deus. O Senhor vai testificar no teu coração se eu estou certa ou não. Se eu estou certa ou não. Mas eu posso te dizer uma coisa, vai vir muito engano por aí. E você precisa ficar alerta com os enganos. Porque é o seguinte, irmãos. Essas pessoas que estão enganando, entendeu? Exatamente, se tiver apagão... E vai ter, viu, Poliana? Vai ter, não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito. Eu acredito que até outubro, se chegarmos a outubro, até outubro nós teremos um apagão bem forte. Então, às vezes eu passo lá as coisas de saúde, anotem. Anotem aquelas coisas de saúde que eu passo. Anotem porque nós vamos precisar. Entendendo? Vão anotando tudo que eu tenho passado. Ah, mas a senhora tá achando que a senhora está correta em tudo? Meu irmão, eu posso não estar correta em tudo, mas eu digo para você uma coisa. Deus me deu uma percepção muito grande. Glória a Deus por isso. E a percepção que Deus deu para mim, eu estou distribuindo para vocês também, porque eu não fico só para mim, entendeu? Então, vamos ficar alertas, porque Jesus está vindo aí. Por quanto tempo o apagão? Olha, ô titia, eu acredito, minha irmã, que esse apagão aí vai ser pelo menos por... Eu calculo que uns 2 meses, até que eles façam, né? Porque depois do apagão vem a marca da besta. Depois do apagão vem a implementação da marca da besta. Entendeu? Eles vão provocar, eles vão sumir com o dinheiro de todo mundo. Aí você vai ser obrigado a aceitar a renda universal, né? E para você aceitar a renda universal e ter condições de comprar alimento, por isso nós precisamos guardar alimento. Entendeu? Por isso nós precisamos guardar alimento. Então eles vão aí, vai ser a hora que eles vão falar, bom, vocês querem voltar ao normal, né? Lembra da pandemia que todo mundo queria voltar ao normal, tá lembrado disso? Pois é, vai ser o mesmo jeito. Eles vão dizer, vocês querem voltar ao normal? Então, vocês vão ter que colocar essa tatuagem quântica no braço, na mão, né? Ou na testa, para que vocês sejam identificados, para que haja comida para todo e não tenha escassez de comida. A verdade vai ser isso daí. E vai ser a hora que muito crente vai cair. Muito crente que vive de remédio vai cair, porque precisa do remédio, porque não pode ficar sem. Vai ficar com fissura de usar os remédios, entendeu? Por isso que eu tô falando, vai desapegando de remédio de farmácia, vai desapegando, vai aprendendo a se cuidar com as ervas. Se você pode ir para uma terrinha longe da cidade, vá o mais rápido possível. Se você não pode, comece a clamar a Deus, porque eu creio que Deus vai juntar o seu povo, eu creio nisso. Creio muito forte nisso. Então, mas aqueles que têm condição de fazer a sua parte, meus irmãos, façam, porque José foi alertado, né? José não ficou de braço cruzado. Ele foi alertado de tudo que ia passar. Deus deu para ele o discernimento do sonho do faraó. E José obedeceu tudo. José obedeceu tudo. Entenderam?
E nesse obedecer, Deus abençoou José, entendeu? Eu também não tomo remédio, sempre tive resistência sobre ir para outra cidade, estou na dependência de Deus. Quem tiver condições, compra exatamente e planta seu alimento. Eu, irmãos, estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Oro todo dia, Senhor, prepara um lugar. Não sei o que Deus vai fazer, mas sei que eu estou me preparando, entendeu? Então, prestem bastante atenção. Vamos ficar ligados. Outro dia eu vi a irmã Eucaris falando uma coisa muito interessante. Ela disse o seguinte, que essas pessoas que estão dando curso de sobrevivencialismo, presta atenção, elas nem crentes são, elas sentem que alguma coisa vai acontecer. E ela disse o seguinte, que essas pessoas, elas vão passar o milênio. E ela disse assim, irmãos, e por incrível que pareça, Deus está separando esse povo que está armazenando quantidades imensas de alimento, pessoas simples, mas sentem um impulso, não são crentes, mas sentem um impulso muito grande de armazenar alimentos. Essas pessoas, Deus as escolheu para isso. São pessoas que vão ser guardadas por Deus e vão alimentar os filhos de Deus nesse período. Eu fiquei assim, extasiada quando ela falou isso, entendeu? Eu fiquei assim, porque é uma verdade, é uma verdade. Ela diz, percebam bem, eles dão curso na internet, eles ensinam. Vocês acham que eles estão ali ensinando por qualquer coisa? Não, Deus os colocou na internet para ensinar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dando para nós, irmãos, Deus está dando para nós dicas de como nós procedermos, mas tem muita gente que não parou para pensar nisso. Irmã Ruth mora aqui em Alagoas, no Nordeste. Um irmão hoje conversando comigo, ele trabalha no porto e me contou que está sem chegada do diesel. Está atrasado a chegada, exatamente. Vai ser um caos daqui uns dias. Vai ser um caos, entendeu? Tem pessoas que têm comida para 10 anos, exatamente isso. Ela disse, a irmã Eucaris, porque isso está no mundo inteiro, gente. Está no mundo inteiro, entendeu? Comprei xarope da vovó na Shopee, é natural. Vou comprar sucupira para dor. É isso aí, compra mesmo. Exatamente, mas eles estão fazendo celeiros para o povo de Deus. Entenderam? Deus está levantando eles para alimentar o povo que vai passar ao milênio. Entendeu? Eles estão, a irmã Eucaris fala, ela fala assim que é lindo de ver ela falar. Pena que ela fala o espanhol muito rápido. Não é todo mundo que consegue entender. Mas se vocês puderem ouvir ela falar, ela está no canal Mas Que Palavras, tá? Mas Que Palavras. É muito interessante as coisas que ela fala. Então vamos ficar atentos, né? Ficar atentos porque Deus está dando todas as dicas. Todas as dicas. Tudo que eu pego, tudo que eu percebo que é dica do alto, eu venho trazer aqui para vocês. Tudo. Tudo que eu percebo que é dica que vem do Senhor, eu trago aqui. Tanto que eu tenho colocado lá, né? Lá no grupo eu tenho colocado dicas de saúde, entendeu? Dicas de saúde, para que nós possamos aprender a nos curar pelas ervas. Aprender a nos curar pelas ervas. Porque o que vai sobrar para nós é praticamente isso. Mas é como disse ontem, né? O véu do céu vai se desenrolar. Então o mundo espiritual e o mundo material vão começar a se fundir. Entendeu? Vai começar a se fundir. E nós vamos ver, entendeu? Eu sei disso. Falei ontem na live. Veja a live de ontem. Não sei se você estava aqui, mas veja a live de ontem. A Arábia Saudita tem comida para uma semana. Somente uma semana. Entendeu? Manda, Fabiana, lá no direct, manda um oi para mim lá. Fala, põe lá que você quer entrar no grupo que eu te ponho, tá? Mas é isso aí, irmãos. Agora nós temos que pensar o seguinte. Você está pronto para entrar no reino do céu? Você está pronto? Porque Jesus breve vem. Nós temos aí, ó. Eu nem falei, né?
Nós estamos a 378 dias do término da geração da figueira. Olha isso. Isso dá 1 ano e 18 dias. Nós estamos a 378 dias do término da geração da figueira. Isso dá 1 ano e 18 dias. Entendeu? Então, presta atenção. Jesus vai voltar nesse dia? Não, nós não estamos falando data, nós estamos falando de período. De período. Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. O Javier Palacios, né, que eu passei ontem, quem não ouviu a live de ontem, ouça a live de ontem. Entendeu? Ouça a live de ontem. Porque é o seguinte, meu irmão. Pelo aquilo que está para acontecer o ano que vem, no dia... Eu não tenho certeza agora se é dia 18, né? Do ano que vem, de agosto. Do ano que vem, dia 12 de agosto é esse ano. Eu acho que é dia 18 do ano que vem, 40 dias depois é a festa das trombetas. Vai haver um eclipse, né? Um eclipse tenebroso lá na frente. O ano que vem. E 40 dias depois é a festa das trombetas. E não se esqueça que Jesus volta numa festa das trombetas. Vai ser do ano que vem? Não sei. E se for? Você está pronto para o ano que vem? E se for no outro? Você vai estar pronto também ou você vai desistir da jornada? Entendeu? Escuta e se puder escutar o Javier Palacios também, escuta. Para ficar mais nítido ainda. Entenderam? Agora, hoje eu estava pensando, né? Nós vamos chegar lá no céu tão burrinhos, né? Não sabendo, sem saber a palavra de Deus direito. É assim que nós vamos chegar? Como é que nós vamos ser reis e sacerdotes no céu se eu não conheço a Bíblia? Né? Cuba já faz muito tempo que está tendo fome, né? Agora vai. Cuba já faz anos que está passando fome. Mas agora está pior porque eles estão apertando, né? Eles perderam todas as fontes de renda, né? A cúpula, né? Porque o povo passa fome direto. O povo passa fome direto. Mas presta bastante atenção. Então, o que eu estava pensando hoje à tarde? Bom, eu vou chegar no céu, eu preciso saber o que eu vou conversar com Jesus, né? Eu preciso falar com ele que eu li a palavra, que eu achei maravilhoso quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Como que foi aquilo? Né? Eu vou conversar com ele. E aí eu estava pensando, né? Porque eu estava assim, meu Deus, será que eu leio essa parte do livro de Jó, de Enoque? Será que eu leio? Será que eu não leio, né? E aí eu comecei a pensar, se eu não ler, nós não vamos conhecer como é a cosmologia. Posso agora não entender, mas quando Jesus voltar, eu vou entender tudo que está escrito aqui. Porque você não vai ter amnésia quando Jesus voltar. Não. Você vai estar lúcido, sabendo de tudo que você passou. De tudo. E de quem você é. Você não vai ter amnésia nenhuma. A irmã Ruth mas disse que ele vai enxugar as nossas lágrimas. Claro que vai. Vai enxugar a dor. A dor ele vai enxugar. Mas você não vai esquecer. Você vai lembrar de tudo, mas você não vai sentir mais dor. Você não vai sentir mais mágoa. Nada disso. Isso tudo ficou para trás. A alegria vai ser tão grande que você vai estar na presença de Deus, conversando com Ele, ensinando para os que vão passar para o milênio. Porque as nações vão passar o milênio. Quem são essas nações? Aquelas que não receberam a marca da besta, mas que não conheciam Jesus. Não tiveram uma experiência com Cristo. Entendeu? Irmã Ruth, se eu estiver atrás da senhora para conversar com Jesus, vou te querer esperar muito. Porque a senhora vai falar, vai ser outra coisa. Pois é. Vamos fazer uma fila, né? Uma fila. Então eu estava pensando hoje à tarde. Então vamos ler a cosmologia, a astronomia do livro de Enoque, a parte astronômica do livro de Enoque, para que nós possamos conversar com Jesus, que nós lemos o livro de Enoque e nós ficamos simplesmente maravilhados
de ouvir como tudo foi criado, de ouvir como que o sol anda, como que a lua anda, como que as estrelas se comportam no firmamento. Vamos lá? Então vamos ao capítulo 72 do livro de Enoque. Gente, eu li na Bíblia etíope que eu tenho, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O que está escrito aqui está escrito lá. Deixa a Ruth por último na fila. É isso aí, vamos lá, gente, ó. Livro sobre o curso das luminárias no céu, sobre cada uma, conforme as suas classes, seu ascendente, tempo, nomes, locais de origem, meses que Uriel, o anjo santo que estava comigo, que é o guia delas, me mostrou. E me mostrou todas as leis delas. Olha, você tem ideia, hein? Tem leis. Exatamente como são. E com relação aos anos do mundo e à eternidade. Até que a nova criação seja realizada, que durará para sempre. Então, esse é o céu, é a astronomia que Deus deixou até que a nova criação seja realizada, que é quando vai ter um novo céu, uma nova terra, onde o mar já não existe, que durará para sempre. E esta é a primeira lei das luminárias. O sol nasce nos portais orientais do céu. Ele nasce lá para a banda do Oriente. Por isso o Japão chama o país do sol nascente, porque o sol nasce lá. Olha aqui, ó. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol nasce nos portais orientais do céu e se põe nos portais ocidentais, aqui. Eu vi 6 portais nos quais o sol nasce, e 6 portais nos quais o sol se põe, e a lua nasce e se põe nestes portais. Assim como os líderes das estrelas e os que elas lideram, 6 no leste e 6 no oeste, e todos sequencialmente. Também há muitas janelas à direita e à esquerda desses portais. E primeiramente nasce a grande luminária, chamada Sol, e a sua circunferência é como a circunferência do céu, e ele está bem cheio de fogo, para gerar calor e luz. E o vento conduz a carruagem que ele nasce. Olha que lindo! O vento conduz a carruagem que ele nasce. Nós não vemos carruagem, mas tem uma carruagem que carrega ele. Olha aqui, ó. E o vento conduz a carruagem que ele nasce. E o sol desce do céu e vai para o norte, a fim de alcançar o leste. E é guiado para que chegue ao portal apropriado e brilhe no céu. Dessa forma, ele sobe no primeiro mês no grande portal, que é o quarto desses 6 portais no leste. E neste quarto portal, a partir do qual o sol sobe no primeiro mês, há 12 janelas, das quais saem chamas quando elas são abertas no tempo delas. Quando o sol nasce no céu, ele sobe através do quarto portal por 30 dias, sucessivamente, e se põe com precisão no quarto portal no ocidente do céu. E durante este período, o dia fica mais longo e a noite mais curta, e ao longo dos 30 dias, isso é o verão, né? Nesses dias, o dia é mais longo do que a noite, por 2 partes. E a quantidade do dia é exatamente igual a 10 partes e a noite em 8 partes. Eu não vou saber te explicar tudo, mas você vai ouvir o que está escrito. O sol sobe daquele quarto portal e se põe no quarto portal e volta para o quinto portal do leste por 30 dias e sobe e se põe no quinto portal. E então o dia fica mais longo por 2 partes. E o dia passa a ter 11 partes, e a noite fica mais curta, e totaliza 7 partes. E ele, o sol, volta para o leste e entra no 6º portal, e sobe e se põe no 6º portal por 31 dias, de acordo com o seu signo.
É a constelação que está no céu. Nesse dia, o dia fica mais longo do que a noite, ficando com o dobro do tamanho da noite. Eu acredito que sejam solstícios, né? De inverno e verão, né? Eu acredito, não tenho certeza. Com 12 partes, e a noite é reduzida e fica com 6 partes. Então o sol, para nascer, para encurtar o dia e alongar a noite, o sol volta para leste e entra no 6º portal, e sobe por ele e se põe por 30 dias. E quando os 30 dias se completam, o dia diminui em exatamente uma parte, e passa a ter 11 partes e a noite 7. E o sol sobe daquele 6º portal no oeste para leste, e levanta no 5º portal por 30 dias, e se põe no oeste de novo, no 5º portal do oeste. Nesse dia, o dia diminui uma parte, e passa a ter 10 partes, e a noite 8 partes. E o sol vai do 5º portal e se põe no 5º portal do oeste, e sobe no 4º portal por 31 dias, por causa do seu signo, e se põe no oeste. Neste dia, o dia fica com menos tamanho da noite, cada um com 9 partes. E o sol sobe daquele portal e se põe no oeste, e volta para o leste, e sobe 30 dias do 3º portal, e se põe para o oeste no 3º portal. Isso aqui são as estações do ano. Quando o dia diminui, o dia fica maior do que a noite depois fica maior do que o dia. É o que ele está falando aqui. Ele está dando os detalhes. Fica difícil para a gente entender? Fica. Não é fácil, não. Porque você tem que imaginar isso no céu. Você tem que imaginar isso no mundo espiritual. Porque nós não vemos isso acontecer. Mas existem portais aí em cima, que faz exatamente o que Enoque está colocando aqui. É que nós não vemos, mas daqui uns dias nós vamos passar a ver. Lembra da live de ontem? E nesse dia, a noite se torna maior do que o dia, aumentando a noite e encurtando o dia, até o 30º dia, e a noite totaliza exatamente 10 partes, e o dia 8 partes. Isso aqui é inverno. E o sol sobe daquele 3º portal e se põe no 3º portal do oeste, e volta para o leste por 30 dias, sobe no 2º portal no leste, e da mesma forma se põe no 2º portal no oeste do céu. E naquele dia e noite totaliza 11 partes, e o dia 7 partes. E o sol naquele dia sobe do 2º portal e se põe no oeste, no 2º portal, e volta para o leste. E aí ele vai falando sobre isso daqui, tá? Aí eu vou pegar já aqui no final, porque ele repete isso aqui bastante vezes, tá? Deixa eu pegar aqui. Porque no seu curso, o dia e a noite mudam de tamanho, ficam mais longo ou curto. E esta é a lei e o curso do sol sobre o seu retorno, já que ele retorna 70 vezes. E sobre sua ascensão, esta é a grande luminária, que é chamada de sol, pela eternidade. E o que sobe é a grande luminária, é chamada conforme sua aparência, de acordo como o Senhor comandou. Como ele nasce, ele se põe e não diminui, e não repousa, mas percorre dia e noite. E a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a luz da lua. Olha isso. Mas em relação ao tamanho são iguais. Exatamente, número 70. A titia colocou assim: muitas pessoas questionam portais. Pois é, tem um salmo que diz, né? Quer celebrar portas eternas, né? Que entrará o Rei da Glória. Ele vai sair por um portal. Um portal. O salmo fala isso, não lembro agora. Tem até um corinho que fala desse salmo. Celebrai, ó portas, celebrai-vos, ó portais, e o Rei da Glória entrará. Quem é o Rei da Glória? Ele é o nosso Deus. Levantai, ó portas, levantai-vos, ó portais, salmodiando em nosso coração, salmodiando em nosso coração, salmodiando em nosso coração,
ao grande Rei dos Reis. Levantai, ó portas, levantai-vos, ó portais, e o Rei da Glória entrará. Irmãos, são portais de entrada no mundo espiritual e no mundo físico. E o sol obedece esses portais. Aliás, o mundo todo obedece os portais. Isso não é loucura, isso é verdade. Satanás sabe disso, porque ele também entra por portais. Nós abrimos portais na nossa vida de vez em quando para ele entrar e fazer a festa. Por isso nós precisamos estar com as nossas portas fechadas, cerradas, para que Satanás não entre e não acabe conosco. Boa noite, Suzana. Entenderam? Nós temos portais para a maldição e temos portais para a vida eterna. Na nossa vida. Então nós precisamos estar com os nossos portais para a maldição fechados. Para que nós possamos abrir portais da vida eterna nas nossas vidas. Não se esqueçam disso. Capítulo 73. É bem curtinho. Vou ler mais esse aqui que eu já estou ficando rouca. E depois desta lei, vi outra lei sobre a luminária menor. Quem é a luminária menor? A lua. Que é chamada de lua. E a sua circunferência é como a do céu. E a carruagem dela, olha isso, o sol tem uma carruagem, a lua tem outra carruagem. Aqui, ó. E a carruagem dela, que ela se desloca, é conduzida pelo vento. E a luz é dada a ela de acordo com uma medida. Olha isso, que lindo. Ela tem luz própria. O pessoal diz que o sol é que ilumina a lua. Não, irmãos, a lua tem luz própria. Olha aqui, ó. A sua circunferência é como a do céu, e a carruagem dela, em que ela se desloca, é conduzida pelo vento. E a luz é dada a ela de acordo com uma medida. Olha isso aqui. E o seu nascer e o seu pôr mudam todos os meses. E os dias dela são como os dias do sol. E quando a luz dela está uniforme, que é a lua cheia, sua luz é a 7ª parte da luz do sol. Exatamente, obrigado, Fernanda. Salmo 24, é exatamente isso. E então ela nasce. E a sua primeira fase no leste avança no 30º dia. E nesse dia ela fica visível e constitui para você a primeira fase da lua no 30º dia, junto com o sol, no portal onde o sol nasce. Ruth, a Bíblia traz muitos números. A Bíblia traz muitos números. Também na Bíblia. Você acredita que esses números 7, 40 tem alguns? Claro que tem. Todos eles têm. Não existe nada na Bíblia que não tenha significado. Nada. Número 40, minha irmã, representa, como é que diz? Sequidão, deserto. Jesus, 40 dias sendo tentado. Israel, 40 dias no deserto. Não te diz nada, não? 40 dias de 18 de agosto do ano que vem até a festa de Yom Teruah, né? Entendeu? 7, número da perfeição de Deus. 4 pontos cardeais. Né? 4 ventos da terra. Né, os 4 animais, seres viventes na presença do Senhor. 70, número de totalidade, né? 70 anos, né? No ano 70, como é que diz? Foi tirado, caiu, né? O templo de Jerusalém. 70 anos da geração da figueira, de 70 a 80 anos, entendeu? Tudo isso tem. É só a gente ler e raciocinar. Olha aqui, ó. Seguindo aqui. E a metade dela, da lua, se projeta pela 7ª parte, e a circunferência inteira dela fica vazia, sem luz. Para você ver, a lua tem luz própria, ela não precisa da luz do sol. Ela somente é menor do que a luz do sol. Com a exceção de uma 7ª parte dela, e a 14ª parte da metade da luz dela. E quando ela recebe uma 7ª parte da metade da luz dela,
a luz dela totaliza uma sétima parte e a metade dela. Ele está falando da lua crescente, lua nova, lua crescente, lua quarto minguante. Aí não lembro agora os nomes, né? Mas você tem lá lua nova, lua crescente, lua cheia, lua decrescente, lua nova de novo, né? São 4 fases da lua, né? Olha o que ele está falando aqui. Quando ela recebe uma sétima parte da metade da luz dela, a luz dela totaliza uma sétima parte e a metade dela. E ela se põe com o sol. Quando o sol nasce, a lua nasce, e com ele, e recebe a metade de uma parte da luz dela. Vocês já viram que de manhã, às vezes, ou de tarde, o sol está de um lado e a lua está do outro? Vocês já viram isso? Pois é o que ele está falando aqui, ó. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ela se põe com o sol. E quando o sol nasce, a lua nasce com ele e recebe a metade de uma parte da luz. E naquela noite, no início da manhã, no início do dia lunar, a lua se põe com o sol e fica invisível naquela noite com todas as 14 partes e a metade de uma delas. E ela nasce nesse dia com uma sétima parte e avança e retrocede ao nascer do sol. E nos dias restantes dela, ela fica brilhante nas 13 partes restantes. Interessante, né? A gente não consegue entender tudo porque nós tiramos os olhos do céu. Nós tiramos os olhos do entendimento astronômico. Abraão era um astrônomo de mão cheia. Abraão era de uma inteligência tremenda. Ele conhecia tudo, ele conhecia as constelações, ele conversava com Deus à luz da lua. Abraão conversava com Deus olhando para o céu, olhando para as estrelas. Por isso Deus fala para Abraão, né? Como as estrelas do céu e a areia do mar vai ser a tua descendência. O que ele está querendo dizer com isso? Estrelas do céu são os filhos de Deus que iam aceitar o sacrifício de Jesus. Aqueles que estariam com Cristo, aqueles que estariam confiando no poder de Deus. Por que a areia do mar? São as nações, entendeu? São as nações. As nações são a areia do mar. São as nações que vão passar a eternidade, mas elas não serão glorificadas, mas elas serão imortais. Por isso precisa da árvore. Por isso precisa da árvore de 12 frutos ao ano para a saúde das nações. Como seria no Éden. Entenderam? Então, quando Deus fala para Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, são os crentes glorificados, são o povo de Deus glorificado. E a areia do mar, as nações. Interessante, né? Eu quando descobri isso, minha mente abriu para isso, eu comecei a entender como Deus fala com o homem através de coisas que tem gente que acha que isso é muita coisa. Nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha, meus irmãos. Nós não podemos colocar Deus no nosso universo. Nós temos que entender que Deus não é como nós, limitado. Não, Deus é infinito. Ele nos criou. E Ele sabe como fazer tudo. Em breve, daqui 5 meses, esse céu vai começar a romper. Esse céu que nós temos aí, que limita a nossa visão, vai começar a romper. E você precisa estar preparado para esse tempo. Eu já tenho falado isso há bastante tempo. Mas ontem na live do Javier Palacios ficou claro que o tempo já chegou. Entendeu? O tempo já chegou. É agora. É no próximo eclipse em agosto. Isso começa a acontecer. Esteja pronto para você ver os anjos de Deus. Esteja pronto para a sua visão poder enxergar o que nós vamos enxergar. Entendeu? Nós temos que ter inteligência para entender. Então nós precisamos estar prontos para ouvir, para ver, ouvir o que nós vamos presenciar. Vai ser muita coisa. E nós precisamos estar preparados. Se prepare, meu irmão, porque eu acredito que em breve
nós vamos, se já não estamos sendo selados, nós seremos selados. É tempo de estar firmes. Vamos orar então? Aquela parte do mar que Deus fala até aqui, eu não sei o que é, não entendi a tua pergunta. Meu filho ama a parte de planeta, estrela desde novinho. É uma maravilha, é uma maravilha. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor, porque nós estamos firmados na tua palavra. Nós estamos, Senhor, aprendendo de ti para sermos mais que vencedores nesse mundo. Nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo, porque nós somos chamados para a vida eterna. Nós estamos diante da tua presença porque o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes com Cristo, e nós precisamos estudar a palavra para que nós possamos ter a função necessária no reino milenar de Jesus. Prepara o teu povo, Pai. Mostra para o teu povo a necessidade de ter comunhão contigo. Mostra para o teu povo a necessidade de nós estarmos firmes, nós estarmos ligados no trono da graça. Dá-nos uma noite em paz, dá-nos uma semana, mesmo diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, nos ajuda, Senhor, a estar na paz que excede a todo entendimento, porque nessa paz nós vamos guardar o nosso coração daquilo que está vindo sobre a terra. Te agradecemos e te louvamos no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos, uma semana esplêndida na presença do Senhor, que você possa a cada dia mais estar diante da presença do Pai, em novidade de vida. Esteja pronto, meu irmão, esteja pronto, porque Jesus breve vem, e nós não vamos dar conta dos outros, vamos dar conta de nós. Então, cada um está na hora de fazer aquilo que acha que tem que fazer. Você tá servindo a Jesus? Você está com os teus olhos no céu? Você quer ir para a vida eterna? Então, esquece do resto. Olha para Cristo, põe teu olhar nele, santifica a tua vida, se prepara, porque Jesus breve voltará. Amém? Amém. Fiquem na graça do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.